Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o 13º episódio da Lei 9.504. Hoje nós vamos dos artigos 87 até o artigo 97A. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Artigo 87. Na apuração, será garantido aos fiscais e delegados dos partidos e coligações o direito de observar diretamente, a distância não superior a 1 metro da mesa, a abertura da urna, a abertura e a contagem das cédulas e o preenchimento do boletim. Parágrafo 1º. O não atendimento ao disposto no caput seja a impugnação do resultado da urna, desde que apresentada antes da divulgação do boletim. Parágrafo 2º. Ao final da transcrição dos resultados apurados no boletim, o presidente da Junta Eleitoral é obrigado a entregar cópia deste aos partidos e coligações concorrentes ao pleito cujos representantes o requeiram até 1 hora após sua expedição. Parágrafo 3º. Para os fins do disposto no parágrafo anterior, cada partido ou coligação poderá credenciar até 3 fiscais perante a Junta Eleitoral, funcionando um de cada vez. Parágrafo 4º. O descumprimento de qualquer das disposições desse artigo constitui crime, punível com detenção de 1 a 3 meses, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa, no valor de 1.000 a 5.000 UFIR. Parágrafo 5º. O rascunho ou qualquer outro tipo de anotação fora dos boletins de urna, usados no momento da apuração dos votos, não poderão servir de prova posterior perante a junta apuradora ou totalizadora. Parágrafo 6º. O boletim mencionado no parágrafo 2º deverá conter o nome e o número dos candidatos nas primeiras colunas, que precederão aquelas onde serão designados os votos e o partido ou coligação. Artigo 88. O juiz-presidente da Junta Eleitoral é obrigado a recontar a urna quando: inciso 1. O boletim apresentar resultado não coincidente com o número de votantes ou discrepante dos dados obtidos no momento da apuração. Inciso 2. Ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos inexistentes, o não fechamento da contabilidade da urna ou a apresentação de totais de votos nulos, brancos ou válidos destoantes da média geral das demais seções do mesmo município, zona eleitoral. Artigo 89. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a votar, não sendo a Justiça Eleitoral obrigada a fornecê-los. Disposições finais. Artigo 90. Aos crimes definidos nesta lei, aplica-se o disposto nos artigos 287 e 355 a 364 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, o Código Eleitoral. Parágrafo 1º. Para efeitos desta lei, respondem penalmente pelos partidos e coligações os seus representantes legais. Parágrafo 2º. Nos casos de reincidência, as penas pecuniárias previstas nesta lei aplicam-se em dobro. Artigo 97-A. Vetado. Artigo 91. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição. Parágrafo único. A retenção de título eleitoral ou do comprovante de alistamento eleitoral constitui crime, punível com detenção de 1 a 3 meses, com a alternativa de prestação de serviço à comunidade por igual período, e multa no valor de 5.000 a 10.000 UFIR. Artigo 91-A. No momento da votação, além da exibição do respectivo título, o eleitor deverá apresentar documento de identificação com fotografia. Galera, vide a DIN número 4.467. Parágrafo único. Fica vedado portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras dentro da cabina de votação. Artigo 92. O Tribunal Superior Eleitoral, ao conduzir o processamento dos títulos eleitorais, determinará de ofício a revisão ou correição das zonas eleitorais sempre que: inciso 1. O total de transferências de eleitores ocorridas no ano em curso seja 10% superior ao do ano anterior. Inciso 2. O eleitorado for superior ao dobro da população entre 10
15 anos, somada à idade superior a 70 anos do território daquele município. Inciso 3. O eleitorado for superior a 75% da população projetada para aquele ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Artigo 93. O Tribunal Superior Eleitoral poderá, nos anos eleitorais, requisitar das emissoras de rádio e televisão, no período de um mês antes do início da propaganda eleitoral, a que se refere o artigo 36, e nos 3 dias anteriores à data do pleito, até 10 minutos diários, contínuos ou não, que poderão ser somados e usados em dias espaçados, para a divulgação de comunicados, boletins e instruções ao eleitorado. Artigo 93-A. O Tribunal Superior Eleitoral, no período compreendido de entre 1º de abril e 30 de julho dos anos eleitorais, promoverá, em até 5 minutos diários, contínuos ou não, requisitados às emissoras de rádio e televisão, propaganda institucional em rádio e televisão destinada a incentivar a participação feminina dos jovens e da comunidade negra na política, bem como a esclarecer o cidadão sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Artigo 94. Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até 5 dias após a realização do segundo turno das eleições, terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos juízes de todas as justiças e instâncias, ressalvados os processos e habeas corpus e mandado de segurança. Parágrafo 1º. É defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer prazo desta lei em razão do exercício das funções regulares. Parágrafo 2º. O descumprimento do disposto nesse artigo constitui crime de responsabilidade e será objeto de anotação funcional para efeito de promoção na carreira. Parágrafo 3º. Além das polícias judiciárias, os órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, os tribunais e órgãos de contas auxiliarão a Justiça Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre suas atribuições regulares. Parágrafo 4º. Os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão notificados para os feitos de que trata esta lei com antecedência mínima de 24 horas, ainda que por fax, telex ou telegrama. Parágrafo 5º. Nos tribunais eleitorais, os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão intimados para os feitos que não versem sobre a cassação do registro ou do diploma de que trata esta lei, por meio da publicação de edital eletrônico publicado na página do respectivo tribunal na internet, iniciando-se a contagem do prazo no dia seguinte ao da divulgação. Artigo 94-A. Os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta poderão, quando solicitados, em casos específicos e de forma motivada, pelos tribunais eleitorais. Inciso 1. Fornecer informações na área de sua competência. Inciso 2. Ceder funcionários no período de 3 meses antes a 3 meses depois de cada eleição. Artigo 94b. Vetado. Artigo 95. Ao juiz eleitoral que seja parte em ações judiciais que envolvam determinado candidato, é defeso exercer suas funções em processo eleitoral no qual o mesmo candidato seja interessado. Artigo 96. Salvo disposições específicas em contrário desta lei, as reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato e devem dirigir-se: inciso 1, aos juízes eleitorais nas eleições municipais. Inciso 3, aos tribunais regionais eleitorais nas eleições federais, estaduais e distritais. Inciso 3, ao Tribunal Superior Eleitoral na eleição presidencial. Parágrafo 1º. As reclamações e representações devem relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias. Parágrafo 2º. Nas eleições municipais, quando a circunscrição abranger mais de uma zona eleitoral, o Tribunal Regional designará um juiz para apreciar as reclamações ou representações. Parágrafo 3º. Os tribunais eleitorais designarão três juízes auxiliares para a apreciação das reclamações ou representações que lhes forem dirigidas. Parágrafo 4º. Os recursos contra as decisões dos juízes serão julgados pelo plenário do tribunal. Parágrafo 5º.
Recebida a reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o reclamado ou representado para, querendo, apresentar defesa em 48 horas. Parágrafo 6º, revogado. Parágrafo 7º. Transcorrido o prazo previsto no parágrafo 5º, apresentado ou não a defesa, o órgão competente da Justiça Eleitoral decidirá e fará publicar a decisão em 24 horas. Parágrafo 8º. Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de 24 horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua notificação. Parágrafo 9º. Os tribunais julgarão o recurso no prazo de 48 horas. Parágrafo 10º. Não sendo o feito julgado nos prazos fixados, o pedido pode ser dirigido ao órgão superior, devendo a decisão ocorrer de acordo com o rito definido neste artigo. Parágrafo 11º. As sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento das disposições desta lei não se estendem ao respectivo partido, mesmo na hipótese de esse ter se beneficiado da conduta, salvo quando comprovada a sua participação. Artigo 96-A. Durante o período eleitoral, as intimações via facsímile encaminhadas pela Justiça Eleitoral a candidato deverão ser exclusivamente realizadas na linha telefônica por ele previamente cadastrada, por ocasião do preenchimento do requerimento de registro de candidatura. Parágrafo único. O prazo de cumprimento da determinação prevista no caput é de 48 horas, a contar do recebimento do facsímile. Artigo 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira. Parágrafo 1º. O ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido. Parágrafo 2º. Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão ainda não transitou em julgado, será ela pensada ao processo anterior na instância em que ele se encontrar, figurando a parte como litisconsorte no feito principal. Parágrafo 3º. Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão já tenha transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz, ressalvada a apresentação de outras ou novas provas. Artigo 97. Poderá o candidato, partido ou coligação apresentar ao Tribunal Regional Eleitoral, contra o juiz eleitoral que descumprir as disposições desta lei, ou der causa ao seu descumprimento, inclusive quanto aos prazos processuais, neste caso, ouvido ou representado em 24 horas, o tribunal ordenará a observância do procedimento que explicitar, sob pena de incorrer o juiz em desobediência. Parágrafo 1º. É obrigatório para os membros dos tribunais eleitorais e do Ministério Público fiscalizar o cumprimento desta lei pelos juízes e promotores eleitorais das instâncias inferiores, determinando, quando for o caso, a abertura de procedimento disciplinar para apuração de eventuais irregularidades que verificarem. Parágrafo 2º. No caso de descumprimento das disposições desta lei por Tribunal Regional Eleitoral, a representação poderá ser feita ao Tribunal Superior Eleitoral, observado o disposto nesse artigo. Artigo 97-A. Nos termos do inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, considera-se duração razoável do processo, que possa resultar em perda de mandato eletivo e período máximo de 1 ano, contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. A duração do processo de que trata o caput abrange a tramitação em todas as instâncias da Justiça Eleitoral. Parágrafo 2º. Vencido o prazo de que trata o caput, será aplicável o disposto no artigo 97, sem prejuízo de representação ao Conselho Nacional de Justiça. Galera, esse foi o 13º episódio da Lei 9.504, que trata das normas para as eleições. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like aí, galera, e compartilhe com seus melhores amigos. Até a próxima, um forte abraço e tchau!